Eu acredito que o estoque, para mim, ele teve mais resultado. O tocar, eu senti que ao tocar, o toque, ele, ele para mim, ele tem mais valia. Eu faço em mim. No meu marido eu tenho feito, já comecei a sentir. Eu falei isso lá para ela, que eu senti uma diferença muito grande. E aconteceu uma coisa bem legal. Eu fui ver os pontos do meu filho e descobri lá o ponto da desproteção. E ali ele criou fobia social, insegurança, medo, incapacidade, né? E aí eu fiz nele, ele não gostava de sair na rua. Aí, 2 dias antes do aniversário dele, a gente fomos no shopping e estava cheio de gente. Eu notei que ele não comprava roupa, ele não queria se associar com as pessoas. Ele fazia um olho enorme, assim, ele entrava num pânico e aquilo me dava uma agonia. E eu reparei que um dia que eu fiz, no outro dia, eu acordei muito feliz, que no outro dia ele saiu com a gente, foi para o shopping, comeu no shopping, comprou roupa e sapato, coisa que ele não fazia. E assim, foi fantástico, de verdade. Eu apliquei a Biomicorrex, eu fiz lá o mapeamento, descobri onde estavam os pontos dele e fui tocando. Eu só fiz uma vez. Sentimos que as pessoas estão a ser tratadas, estão a fazer um acompanhamento. Porque a partir do momento que ela está fazendo o acompanhamento, nem que seja de pouquinho em pouquinho, mas ela vai alcançando ali o equilíbrio, ela vai entendendo o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, o que ela vai afetar o próximo e o que ela não vai, não é? Porque as pessoas falam, mas por que tantas terapeutas? E por que tantas pessoas com sintomas? Se existem muitas terapeutas, é porque existem muitas pessoas para poderem ser tratadas. E para nós divulgarmos essa fala dos sintomas da ansiedade e da depressão, para as pessoas terem mais conhecimento. Porque muitas das vezes as pessoas começam a tirar a formação e começam a pensar, mas eu vou atuar aonde? Mas eu vou trabalhar aonde? Quem vai ser o meu cliente? Quem vai ser o meu paciente? Aonde que eu vou buscar essas pessoas? Você vai buscar essas pessoas aonde que você reside. Porque, por exemplo, eu moro, não sei se você conhece aqui Monte da Caparica, fica ao pé de Almada, na Margem Sul. Só conheço por nome. A minha volta dentro deste bairro não tem nenhuma terapeuta, então eu não tenho aqui nenhuma concorrente. Eu sou a única aqui no meu bairro. Uhum. Eu sou a única que trabalho com ansiosos e depressivos. Nós ficamos esperando muito daquele, da minha amiga, do meu amigo, do vizinho, do fulano, do cicrano. Não são essas pessoas que vêm até você. São pessoas que escutam a tua palavra, a tua voz, a tua chamada e fala, isso tem tudo a ver comigo. Eu preciso de um acompanhamento desse. Se você tem vontade de fazer um projeto, eu tinha vontade de fazer um projeto, de montar o canto da terapia, uma comunidade para ajudar pessoas nesses estágios. Hoje eu posso criar isso, eu já tenho o meu projeto em cima da mesa, porque eu sou certificada, porque eu sou terapeuta. Comentando agora que eu coloquei esses depoimentos para vocês ouvirem, para vocês poderem perceber a importância desse evento que nós estamos aqui hoje, né? Essas falhas técnicas às vezes acontecem, e estava também trazendo essa atenção do porquê que nós criamos uma página onde vocês conseguem achar todas as lives de aquecimento desse evento. A gente achou muito importante saber que, por mais que a gente esteja fazendo um evento que é online, gratuito, né? Para quem não sabe do que eu estou falando da semana que vai acontecer a partir da segunda-feira. Eu vou estar liberando live, ou seja, aulas gratuitas e online para vocês, não no formato de live, mas aulas mesmo, com aprofundamento, com o objetivo de te ajudar a se tornar um especialista no tratamento da ansiedade e depressão, a entender qual é o caminho que é necessário percorrer quando você deseja seguir isso como uma profissão certificada. Então, tudo isso vai estar acontecendo na semana que vem, mas existem muitas coisas que vocês precisam saber e já está de antemão se preparando, porque o que eu mais quero nesse evento é que tenha realmente uma profundidade, que vocês que tragam entendimento para vocês, que vocês consigam entender o que está acontecendo quando uma pessoa está com ansiedade e depressão, por que ela entra em ansiedade e depressão. Inclusive, hoje é um pouquinho desse tema que a gente vai estar abordando aqui hoje, como que a gente consegue identificar, né, as questões da ansiedade, da depressão. Então, a gente vai estar abordando esse tema aqui hoje, mas mais do que isso, é vocês conseguirem, para além da questão da ansiedade e depressão, vocês perceberem como que vocês conduzem o paciente de vocês para um estado em que ele estava, um estado de sobrevivência, para um estado de vida, de plenitude, de voltar à alegria, de ser feliz, de voltar a ter dignidade na sua rotina diária. Então é um pouco sobre isso que a gente vai estar dividindo a semana que vem. Só que seria impossível a gente chegar na semana que vem e trazer o conteúdo só da semana que vem para vocês ali
porque muitos profissionais estão vindo com ritmos diferentes aqui. Tem pessoas que estão chegando aqui porque estão procurando autocura, porque querem entender o que é ansiedade e depressão, porque precisam se tratar, ou tratar pessoas que são seus familiares. Tem pessoas que querem se tornar um terapeuta e que querem estar se desenvolvendo isso como uma profissão, e tem outros profissionais que estão buscando um aprimoramento, né, uma reciclagem, que essa palavra é muito interessante de ouvir dizer, um processo em que eu possa ampliar o meu conhecimento. E tudo isso é possível. Só que como vocês estão em ritmos diferentes, eu preciso preparar todo mundo e colocar num pé de igualdade, porque senão a semana que vem o evento vai ser tão profundo que vai trazer para vocês, assim, algumas dúvidas, e eu não quero que isso aconteça. Por isso, essas lives de aquecimento estão acontecendo, elas estão acontecendo todos os dias. Então, esses são pontos que, para mim, são importantes falar, e se você não está inscrito para participar desse evento, você pode participar, sim, gratuitamente, se inscrevendo a partir dos links oficiais. E se você já está inscrito, esteja preparado, pegue papel e caneta, traga em todas as lives, porque vai ter muita profundidade e muita aprendizagem aqui, para quem deseja aprender, papel e caneta na mão, tá bom? Uma boa noite a todos, então, que estão aí. Me falem de onde vocês estão me assistindo, enquanto eu bebo um pouquinho de água, só para a gente poder começar com tudo que é necessário. Bem, então, a gente vai falar sobre como identificar e tratar a ansiedade e depressão. Para a gente conseguir identificar a ansiedade e depressão, a gente precisa primeiro de algumas questões anteriores que serão muito importantes. E quais são as questões? Você pode pegar mais água para mim, por favor? Gratidão. E quais são as questões que serão muito importantes para a gente estar abordando? Entender primeiro o que é essa ansiedade, essa depressão. Da onde que advém um paciente ansioso, um paciente depressivo? Quem vem primeiro, né? A ansiedade ou a depressão? É possível um paciente ser depressivo e ansioso? É possível um paciente ser ansioso e depressivo, né? E a gente sempre coloca primeiro qual é o marcador mais forte, por exemplo. Se um paciente ele sofre de ansiedade e aquilo está trazendo para ele muita dor e está fazendo ele entrar em processo de isolamento, em processo de apatia, em situações em que ele tenha crises de choro involuntárias, aí ele está entrando no marcador de depressão, mas essa depressão ela pode oscilar mais vezes do que a ansiedade. Já se o paciente é depressivo, ansioso, ele terá uma depressão marcada por mais tempo, ou seja, ele vai estar num processo de distimia ou de tristeza, de alteração da rotina alimentar, de alteração da rotina diária dele, de falta de interesse por atividades que antes ele tinha interesse, e daí ele vai ter crises ansiosas de acordo com a questão dos traumas emocionais que ele tenha passado. Então, essas são as diferenças assim mais básicas para vocês conseguirem compreender e perceber que existem sim diferenças entre estar ansioso, ansioso depressivo ou depressivo ansioso, e que são possíveis tanto um caso quanto outro caso, como só ter ansiedade, como só ter depressão, e existem ainda alguns pacientes que vão procurar vocês que não tem um marcador ativo de uma forma intensa, mas já está entrando num estresse muito grande, já está tendo crise de irritabilidade, um C8 muito marcado, e por esse motivo ele vai começar a procurar os teus serviços. Então é importante a gente conseguir lembrar de tudo isso para que a gente tenha também essa bagagem na hora de atender o nosso paciente. Então, começando, para a gente falar sobre identificar e tratar a ansiedade e depressão, eu vou começar já a trazer para vocês algumas terminologias que são muito importantes. Então, o paciente, ele primeiro inicia com um processo de trauma emocional. Ele passa por uma situação que para ele é uma situação limite, em que ele não consegue mais vivenciar aquela situação, o corpo dele precisa de uma resposta, e ele cria uma resposta automática de proteção. A gente fala de um escudo de sobrevivência que é acionado. E para a gente conseguir compreender isso, eu vou pensar aqui com vocês. Quero fazer algumas analogias. Imagina que vocês vão colocar a mão no fogo. Quando vocês se aproximam do fogo, aquele calor, cada um de nós vai resistir uma certa tolerância daquele calor, até tirar a mão e falar, nossa, queima, tá muito quente. É igual a água quando a gente vai tomar banho, né? Cada um de nós suportamos um tipo de temperatura para tomar banho. Eu não sei qual é a temperatura que você gosta. Eu gosto de uma água bem quentinha. Eu tomar banho de água fria é algo estranho para mim, mas eu gosto da água bem quentinha.
É a famosa água escalda galinha, sabe? Que a gente sai até todo vermelhinho. É essa água que eu gosto. Então, eu suporto mais essa água do que pessoas que gostam da água fria. Quando elas colocam a mão nessa água, elas falam, nossa, tá queimando a pele, não sei como você aguenta. Pronto, eu aguento porque a minha resistência àquele conflito é maior. Exatamente isso acontece com o paciente quando ele passa por um trauma emocional. Por isso, o trauma emocional, ele é diferente para cada tipo de pessoa. Existem pessoas que passam pela mesma vivência, pela mesma experiência e saem com situações totalmente diferentes daquele mesmo tipo de conflito. Imagina, quando eu vejo uma situação limite, um gatinho que foi atropelado, para uma pessoa pode não parecer nada, mas para outra pessoa que é muito apegada a animais e tem uma lembrança, uma memória dos seus animais queridos, ver um gatinho sendo atropelado pode mudar todo o dia dele, inclusive uma semana. Então, vai ser de acordo com a nossa percepção de trauma que aquilo vai afetar. Mas, de fato, quando nós temos ansiedade, quando nós passamos e vivenciamos um processo de trauma, o nosso corpo ele tem um limite para ele começar a despertar sintomas físicos de proteção. Ou seja, eu estou passando frio, eu tenho um processo de frio que o meu corpo resiste ao frio e que eu não estou batendo o dente, e que eu ainda não levantei os pelinhos da pele. Mas a partir do momento que o frio se intensifica, eu estou sentindo frio e é mais forte, qual a primeira reação que eu tenho? Não é os pelinhos que ficam tudo uriçados? Ficam os pelinhos uriçados. Depois dos pelinhos uriçados, então, vai começar a ter um tremor, um desconforto, um enrijecimento muscular das costas, uma bateção nos dentes, dependendo do tipo e da intensidade do frio. O trauma emocional, ele é acionado no corpo do paciente com sintomas físicos quando ele já não está suportando lidar com aquela emoção. Entendendo isso, terapeuta, já vai ser uma grande virada de chave para você, porque você vai entender que esse conflito emocional do seu paciente, ele já está num momento limite. Por isso que eu sempre trago um exemplo aqui para vocês, eu sempre trago no meu copo, a gente pensar no processo das gotas que caem no copo. Quando a gente olha para as gotinhas que caem, a gente fala assim, nossa, a pessoa estourou por tão pouco, deixa eu fazer essa gotinha cair. A pessoa estressou por tão pouco, né? Foi só uma gotinha. Mas quando o copo está cheio, aquela gotinha não é o que faz transbordar? Então, se trata de como aquele trauma já não é suportado pelo corpo do paciente. E aí o corpo, de forma automática, entra em estado de sobrevivência. A ansiedade é esse estado de sobrevivência, esse estado de alerta, que é ligado pelo quê? No nosso cérebro, nós temos vários pontos. Vou pegar aqui a Joaninha para ajudar vocês. Nós temos vários pontos no nosso cérebro. A nossa cabeça, o cérebro mesmo, ele se divide em várias partes, né? Então, quando a gente está falando dessas várias partes do cérebro humano, essas partes são responsáveis por alojar memórias de forma diferente. Existem as memórias temporárias, existem as memórias recentes, existem as memórias de longo prazo. Cada tipo de memória, ela é alojada num pedaço do cérebro, diferente. E consoante aquelas memórias vão ficando cada vez mais importantes, ou seja, quanto mais o paciente passa por situações semelhantes, mais o cérebro dele vai criando uma memória aqui embaixo. Para quem assistiu já o filme Divertidamente 2, eu vou dar um exemplo que não é o que acontece, mas para vocês entenderem porque é fácil de visualizar. Quando vocês veem o processo das crenças sendo criado, são um monte de memórias que criam uma raiz forte, certo? E elas se convertem numa só. É a mesma coisa quando a gente fala das memórias. Então, essa memória, quando eu estou repetindo várias vezes que eu sou burra, por exemplo, essa memória ela vai ganhando densidade. E chega um processo da minha vida que eu já acredito que eu sou burra e pronto. Eu não tenho mais dúvidas sobre isso. Então, é a mesma coisa que acontece no processo de trauma do seu paciente. O seu paciente, quando ele passa por um processo traumático, ele ganha um marcador. E quanto mais marcadores ele tiver daquela mesma informação, que é o que a gente chama de escudo, gavetas emocionais, quanto mais marcadores ele tiver daquela situação, mais sintomas físicos relacionados a órgãos específicos ele desenvolve. Por isso, aqui a gente já vai desmistificar uma questão. Ansiedade e depressão não é tudo igual. Então, quando a gente vai falar da identificação, como identificar a ansiedade, a gente não vai pensar que todas as pessoas têm que ter exatamente as mesmas coisas para ter uma ansiedade. E a gente também não vai precisar olhar o DSM,
que é o livro das desordens, síndromes das desordens mentais, né? Que acontece, ou seja, para a gente poder perceber. Por quê? Porque aquela categoria ela não está relacionada ao trauma que o paciente viveu, e sim aos sintomas que ele tem. E o nosso trabalho, terapeuta, é você aprender a identificar a origem da ansiedade. Então, se você vai identificar a origem da ansiedade, você precisa saber qual é a base emocional que fez o seu paciente entrar em ansiedade ou depressão. E a partir dessa base emocional, a gente começa a desenvolver a nossa conversa. A partir dessa base emocional, que é causada pelo trauma, a gente começa a entender quais são os sintomas físicos. E isso funciona numa espécie de pirâmide. Então, aqui eu vou pegar 3 cores diferentes para trazer essa referência para vocês como as bases desse pilar. Mas antes de continuar, deixa eu perguntar, está fazendo sentido para quem está assistindo? Está sendo claro? Estou muito rápida? Se eu não estiver muito rápida, me avisam, tá? Boa noite a todos, boa noite, Cásia, boa noite, Waspes, boa noite, Natália, Rosineide, um prazer estar com vocês aqui, tá? Então, continuando aqui, a gente vai pensar num triângulo. Se a gente pensar aqui, ó, vou colocar a chuquinha de cabelo aqui perto, que daí a gente consegue pensar num triângulo. Ó, se a gente fizer assim, é um triângulo, certo? Temos aqui as bases do triângulo. Vamos pensar que esse vermelho aqui é a emoção. E a emoção, o que acontece com a emoção? Vou pegar aqui o marcador da emoção para vocês entenderem. A emoção são as situações que nós vamos vivenciando durante o nosso dia a dia. E existem 2 tipos de emoções que são danosas. O nosso cérebro, ele só separa o que é positivo ou o que é negativo. Porque o nosso corpo, para sobreviver, ele só precisa pensar: isso é bom, eu me aproximo; isso é mal, eu me afasto. A gente não tem meio termo. Ou a gente gosta de uma coisa ou a gente não gosta de uma coisa. A gente está mais propenso a gostar de uma coisa ou menos propenso. Mesmo quando alguém te pergunta, o que você quer comer? E você diz, tanto faz, a mim dá-me igual. É uma resposta bem típica portuguesa, a mim dá-me igual. Não, mas carne ou peixe? Ah, pode ser peixe. É sinal que você está mais propenso para onde? Para o peixe. Entendeu? Então, o tempo todo isso acontece. Existem pessoas que quando chegam perto de você, você tem vontade de estar perto, e tem pessoas que você tem vontade de se afastar. Por vários que sejam os motivos, nem que seja pelo cheiro, mas existem vários motivos. A questão é que isso está ligado à nossa emoção. E a emoção, ao contrário do que muita gente pensa, ela é orgânica. Ela não é uma coisa que eu consigo manipular no meu corpo. A emoção é uma reação orgânica do meu corpo ao que o meu 6º sentido, né, os meus 5 sentidos, na verdade, estão explorando a cada momento, como se fosse um grande GPS. Então, a todo momento, eu estou vendo, olhando, sentindo cheiros, paladares, audição, toque. Então, a todo momento, eu estou experienciando esse universo e estou passando informações para o meu cérebro se aquilo é positivo ou negativo. Escutei um barulho, e o barulho que eu escutei parece de algo assustador, isso vai fazer com que eu pense que aquilo é ruim, certo? Que som foi esse? Foi ruim? Se eu escuto um telemóvel tocando e eu estou à espera de alguém me ligar, eu já me emociono porque eu sei que aquilo é o que eu estou esperando. Se eu vejo uma pessoa que eu gosto, os meus olhos brilham, o meu sorriso abre, o meu coração acelera. Por quê? Porque é positivo. Se eu vejo uma pessoa que eu não gosto chegando perto de mim, meu coração também acelera, mas vai vir transpiração, vai vir desconforto, dor na barriga. Tudo isso relacionado com o quê? Com o fato de eu não estar bem diante do acontecimento. Então, é positivo ou negativo. As memórias positivas, elas são guardadas num tipo de baúzinho, só que elas são menos do que as negativas. Vamos pensar numa coisa, terapeuta? Todos os dias você tem que fazer uma determinada coisa na sua vida. Vamos pensar que você determinou que amanhã você vai abrir o guarda-roupa e vai tirar o guarda-fatos e vai tirar todas as roupas que já não te servem mais. E você está procrastinando isso há um tempão, mas você diz, amanhã eu vou fazer. Aí amanhã você fala, é melhor não fazer agora, porque eu já estou atrasada. Aí se eu começar a tirar essa roupa agora, eu não vou ter tempo de fazer isso. E você vai ter várias razões que fazem você não fazer aquilo que você queria fazer. Para todos os momentos, isso acontece. Por exemplo, quem nunca teve que acordar para ir para o trabalho, mas apeteceu ficar na cama? Ou para a escola, mas apeteceu ficar na cama. Aí você pensa assim, poxa, não apetece nada, mas eu tenho que ir. Então, você tem um motivo maior para ir do que as várias razões para ficar. E por que a gente tem tantos pensamentos contrários, às vezes, à nossa vontade?
Porque nós temos mais memórias negativas do que positivas. Então, o paciente que quando está com ansiedade, ele tem esses fatores, ele tem muitos marcadores de emoções, ele tem um copo cheio de gotas de situações que ele passou, emocionais, que trouxeram para ele desconforto. E a lembrança dele é ativada pelo desconforto que foi trazido. Então, como isso funciona? Ele teve traumas emocionais. E os traumas emocionais, a gente tem os de impacto e temos os de acúmulo. Eu vou falar melhor disso dentro do nosso evento da Semana Torna-te um terapeuta especialista da ansiedade e depressão. Lá eu vou detalhar e vou mostrar para vocês como funciona isso dentro do corpo. Mas aqui, para vocês já irem entendendo, os traumas de acúmulo é aquilo que vai acontecendo repetidas vezes. Então, se você passou por várias situações em que você se sentiu desprezada, humilhada, desvalorizada, você tem vários traumas de acúmulo de desvalorização. E isso vai trazer um tipo de ansiedade para você que sempre que uma pessoa te humilha, você tem mais propensão de ter uma crise de ansiedade ou uma crise depressiva, porque existe a crise de ansiedade e a crise depressiva, que foi acionada pelo mesmo fator. Ou seja, gerou um alerta no seu corpo que respondeu de forma automática a essa emoção. Então, quanto mais marcadores emocionais negativos você tiver, mais eles vão estar atuando num lugar que a gente chama de amígdala cortical, que é o pontinho. Aqui é a carinha da minha Joaninha, já está toda marcada. Mas é um pontinho que fica aqui, mais ou menos. E ela também está muito perto da nossa hipófise e da nossa também, da nossa epineal. Vocês podem conhecer assim. É uma coisinha bem pequena que fica dentro do nosso cérebro. Mas essa coisa bem pequena, ela funciona assim como a nossa amígdala. Por que ela funciona como a nossa amígdala? Ela vai aguardando pequenas amostras de tudo que ela não quer passar novamente, e quando ela está passando naquelas situações, ela entra em alerta. Então é assim que a ansiedade funciona. É como se ela pegasse e falasse assim: olha, tô indo por essa rua e foi nessa rua que eu bati o carro. E aí o seu coração já começa a acelerar e você pensa, o quê? Eu vou bater o carro aqui de novo. Eu não quero passar nessa rua. Essa rua me traz más lembranças. Então, quando o seu coração acelera, é uma resposta emocional que você não tem controle. Para você ajudar o seu paciente, você precisa identificar isso. Você precisa entender que a emoção, ele não tem controle. Por isso, nós precisamos entender qual é a questão emocional que o paciente está passando, se é um trauma de acúmulo, ou se é um trauma de impacto, que é aquilo que aconteceu uma única vez, mas foi terrível para ele, né? Eu tive um atendimento hoje que foi de um trauma de impacto, e que esse trauma de impacto gerou um processo depressivo, e um trauma de impacto relacionado à desproteção, ou seja, uma pessoa que passou por um processo de desproteção, relacionado a uma desproteção muito forte, de forma física, e que depois passou a sentir a mesma coisa, porque você precisa passar por um segundo evento, que é um segundo marcador para você entrar em depressão. Ela passou por um segundo evento de desproteção quando perdeu um familiar que ela tinha muita proximidade, que era a pessoa que cuidava dela. Então, nesse momento, esse paciente teve o seu baú, esse escudo acionado. E esse emocional vai fazer o quê, então? Se a gente falou do triângulo, né? A gente voltando aqui para vocês entenderem e identificarem junto comigo, né? A gente está aqui no triângulo e a emoção estava aqui embaixo. Deixa eu voltar aqui para o mesmo jeito que estava, para não confundir a cabeça de ninguém. A emoção estava aqui, certo? A emoção, ela vai ativar a mente do paciente. A mente, a gente vai pegar esse laranjadinho. O que significou com a mente? A mente é exatamente a forma que o cérebro entendeu aquela mensagem. Só que tem uma questão. De acordo com a percepção do que aquele paciente passou, ele vai guardar uma nanofotografia. Nano porque é a coisa mais pequena que a gente teria hoje em dia, é mais pequeno do que um pixel. É uma coisa, um fragmento muito pequenininho de algo. Se eu pedir para você pensar agora, terapeuta, eu quero que você faça esse exercício comigo para fazer sentido para você. Se eu pedir para você pensar agora, no pior momento que você passou na sua vida, quero que você feche os olhos por 2 segundos e imagine o pior momento que você passou na sua vida, terapeuta. Aquele momento que foi mesmo difícil. E agora eu quero que você... Qual é a imagem que você está vendo? Você está vendo uma imagem. Às vezes a gente vê essa imagem parada, às vezes a gente vê essa imagem em movimento, mas corresponde a uma imagem, né? A um momento. Qual é essa imagem que você está tendo?
essa imagem que você está tendo é a forma que o seu cérebro registrou esse evento, que ele fez essa fotografia. E essa fotografia, ela vai trazer para você cheiro. Se você continuar lembrando desse momento, você vai lembrar do cheiro daquele dia, você vai lembrar do sabor das coisas que você estava provando ou comendo, ou de alguma situação, ou do travo amargo na boca. Você vai lembrar disso, você vai lembrar do que você estava vendo à volta, como que estava o ambiente, você vai lembrar dos sons daquele ambiente, você vai lembrar. Só que vai ter um desses marcadores que vai ser mais forte. E é esse marcador mais forte que vai ficar no seu cérebro como a percepção do trauma. Esse marcador mais forte é o nosso gatilho, é a nossa âncora da imagem. É aquilo que faz você, quando entra numa coisa semelhante, falar, já passei aqui. É aquilo que faz o seu cérebro dizer assim, eu não quero viver isso de novo. Eu vou trazer aqui um caso pessoal meu, para vocês entenderem como que isso foi para mim fantástico quando eu comecei o meu processo de autocura da minha ansiedade. Eu tinha ansiedade dos 12 anos até os 17, eu lutei contra a ansiedade, ataques de pânico e epilepsia. Eu fui diagnosticada com epilepsia crônica. E eu não conseguia entender o que fazia o meu cérebro desligar. Eu sabia que eu estava passando por algum problema de saúde, mas eu não sabia o que, e eu ainda não tinha o diagnóstico da epilepsia crônica. Mas o que acontecia de interessante? Só um bocadinho. O que acontecia de interessante no meu caso? Toda vez que eu entrava num autocarro, toda vez que eu chegava para pegar um transporte público, eu entrava e o meu coração já começava a acelerar. Detalhe, eu ia para uma escola que eu tinha que pegar o transporte público. Então, eu sabia que meu coração ia acelerar. E aí, o meu coração já começava. E eu já começava. Eu não sabia se eu ficava de pé, se eu sentava, se eu olhava para a porta. Eu sentia em mim uma vontade de correr gigante. Eu sentia que aquilo ia se descontrolar e que eu ia desmaiar. E aí, eu já não estou falando só da crise de ansiedade. Eu estou falando de quando eu comecei a ter esses desmaios, que depois foi diagnosticado como epilepsia. Era tão forte, tão intenso, que eu já sabia que ia acontecer. Eu tinha medo de acontecer, inclusive as pessoas também sabiam que isso ia acontecer. Era terrível para mim, porque ninguém queria entrar no mesmo transporte que eu. E aí, quando eu sentia que isso ia acontecer? Quando começava aquela conversinha de entrava muita gente no autocarro, passava um tempo, meu cérebro fazia tipo... Aí virava, eu sentia, pô. E às vezes acordava com... Eu tenho até uma cicatriz aqui, gente, ó. Uma rachadura aqui na testa que eu fiz. Eu caía, eu desmaiava. E aí, desmaiava, virava a linguinha, virava o olhinho, fazia xixi, defecava, né? Tinha crises de epilepsias convulsivas. E eu, com 17 anos, comecei a ver a minha vida impossibilitada por conta disso. E comecei a entender, poxa, tá acontecendo alguma coisa. Foi aí que eu comecei a entender que eu precisava identificar o que estava acontecendo. E é isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês hoje. Identificar e tratar a ansiedade, a gente precisa entender o que está acontecendo com o paciente. E eu percebi que o que acontecia comigo é que sempre que eu escutava conversinhas soltas, burburinhos, eu desmaiava. Por quê? Eu não acabei de falar para vocês que vocês fizeram o exercício comigo de fechar os olhos, de imaginar o pior trauma que vocês passaram. E nesse pior trauma que vocês passaram, nós não trouxemos essa imagem não teve registros sensoriais? O registro sensorial que você mais teve é o que faz o paciente entrar em crise de ansiedade. É aquele registro. Então, às vezes, o paciente vai entrar em crise de ansiedade em ambientes brancos. Por quê? Porque o registro dele teve a ver com o hospital. Às vezes, a crise de ansiedade dele vai ser sonora, porque teve a ver com o momento em que ele ouviu, e às vezes só de